Bom dia, pessoal, terceiro colegial, terceiro ano do ensino médio, Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Conseguindo superar as dificuldades e fazer as atividades todas? Espero que sim. Muita força para vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar as aulas 25 e 26, né, da outra apostila, o verbo e a sintaxe da oração. Então, nós começamos a análise sintática, a revisão de análise sintática no terceiro ano, tá? Então, nós partimos do conceito de frase. O que é frase? Frase é qualquer coisa que estabeleça comunicação. Então, eu falo assim, bom dia, pessoal, é uma frase, por quê? Porque vocês entenderam o que eu falei, houve uma comunicação. Se eu falar simplesmente oi, vocês vão entender, e isso é uma frase, porque faz sentido. Se eu falar uma coisa sem conexão, palavras soltas, não é uma frase, por quê? Porque ninguém entendeu nada. Então, a frase está ligada a ser entendida, é uma frase. Se não for, se não fizer sentido, não é uma frase. Quando eu componho uma frase, eu posso usar somente palavras, bom dia, olá, oi pessoal, tudo bem? Eu chamo de frase nominal. Por quê? Porque só tem palavras, não tem verbo. Se eu fizer uma frase com verbo e com sentido, eu tenho uma frase verbal. Então, vocês fizeram as atividades da semana passada, então fez sentido, tem um verbo, eu vou chamar de frase verbal. Isso é na formação. Frase nominal é uma frase sem verbo. Frase verbal é uma frase com verbo. Há autores que consideram que uma frase com verbo de ligação seria também uma frase nominal, porque o centro não é o verbo e sim um nome. Então, apenas para vocês saberem. Então, o dia está frio hoje, seria uma frase nominal, porque está é um verbo que indica tempo, um verbo de ligação, vamos dizer assim, apenas liga e ele não compõe um verbo significativo. Isso é a visão de alguns autores. Eu sempre gosto de passar para vocês a possibilidade que é dominante, mas há alguém que fala, há alguns gramáticos que falam assim. Então, a frase com verbo de ligação poderia ser considerada uma frase nominal. Para nós aqui do ângulo, não. Frase verbal, aqui tem verbo. Frase nominal, aqui não tem verbo, tá? Aí nós partimos para a oração. O que seria a oração? A oração seria a composição sujeito mais predicado. Então, para existir uma oração, necessariamente tem que existir verbo. Pode até haver oração sem sujeito. Está frio hoje. Oração sem sujeito. A frase inteirinha é predicado. Não existe oração sem verbo. A composição normal da oração seria sujeito mais predicado. Mas eu tenho sujeito oculto, eu tenho sujeito indeterminado, eu tenho oração sem sujeito. E nessas situações, a frase todinha é apenas predicado. Então, a condição para ser uma oração é conter um verbo, certo? E o período? O período é aquele que vem da maiúscula até o ponto final, ou qualquer outro ponto, interrogação, por exemplo, exclamação, o normal, até o ponto final. Aí eu vou ver, dessa letra maiúscula até o ponto final, quantos verbos? Cada verbo corresponde a uma oração. Então, eu vou ter período composto, quando eu tenho duas ou mais orações. Período simples, quando eu tenho uma única oração, um único verbo, e, portanto, ela se chama oração absoluta. Apenas revisando essa parte, porque às vezes eu escrevo na redação, evite períodos longos, e o aluno entende que seja parágrafo. Não, período é da maiúscula até o ponto final, tá certo? Então, se eu fiz um período lá, no máximo com 5 orações, eu escrevi na redação dessa semana, no curso,
alunos que fizeram um período com 14 orações. Como é que pode ter fluência, como é que pode ter objetividade uma situação como essa? Então, o período, para ser preciso, objetivo, claro, 4, no máximo 5 orações, tá certo? Aí a aula de hoje vai falar do verbo dentro da sintaxe. Então nós vamos trabalhar, vamos lembrar aqui com vocês a predicação verbal. O que é a predicação verbal? É a classificação do verbo na análise sintática. A classificação do verbo na morfologia é verbo regular, verbo irregular, verbo anômalo, verbo defectivo, verbo abundante, verbo auxiliar. Aqui é verbo transitivo, intransitivo, de ligação. Então, a gente chama de predicação verbal. Então, quando no enunciado da questão está escrito, estiver escrito, classificar o verbo quanto à predicação verbal, o que eles querem é isso. Dizer se ele é transitivo, intransitivo ou um verbo de ligação, tá? Aí, nós temos uma grande classificação que fala, há verbos que são significativos e há verbos que são não significativos. O que é isso? Sentido, significado próprio. Então, o que seriam os verbos significativos, que alguns autores chamam de verbos nocionais? Aqueles que têm sentido, o verbo estudar, o verbo trabalhar, o verbo fazer, o verbo ler, o verbo escrever. Eles têm sentido próprio, eles representam no campo do significado uma significação própria. Então, eles são chamados significativos ou nocionais. São os verbos transitivos e intransitivos. E os verbos não significativos? Eles não têm sentido próprio. A função deles é apenas fazer a ligação do sujeito com a característica, a qualidade, o estado do sujeito. Eles apenas ligam, são os verbos de ligação, certo? Nocionais, não nocionais, significativos, não significativos. Aí vamos classificá-los. Não significativo seria o verbo de ligação. Apenas ligam o sujeito ao estado ou qualidade do sujeito ou característica, como vocês queiram, tá? Por exemplo, as pessoas estão interessadas nesses dados. Esse verbo estão, ele é assim, apenas um elemento que liga o sujeito pessoas com o estado do sujeito interessadas. Então, o estão, se eu tirasse da frase, eu ainda entenderia as pessoas interessadas nesses dados, tá certo? Então, ele só faz essa função, ligar sujeito ao predicativo do sujeito. Então, quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar. Desde que eles indiquem estado ou qualidade do sujeito, tá certo? Parece contente, continua contente, permanece contente, anda contente, ficou contente, está contente, é feliz, sempre indicando estado ou qualidade. Então, nunca nós vamos falar em objeto para verbo de ligação. Verbo de ligação sempre vai estar articulado com predicativo do sujeito, que é a característica. Característica é vamos dizer assim, é uma qualidade permanente. Ele é inteligente, é permanente. Ele está feliz, é temporário. Então, dependendo da escolha do verbo de ligação, ele passa para nós um sentido de temporalidade, por um tempo está feliz, depois pode não estar mais, ou de atemporalidade. Ele é inteligente, ele é simpático, ele é bonito, então de repente é uma situação mais permanente e não temporária, tá? Atenção! Às vezes o verbo, que normalmente é um verbo de ligação, ele não está associado a estado ou qualidade, ele está associado a lugar. Os papéis estão na gaveta. Esse estão não está ligando papéis a uma qualidade de papel, está indicando o lugar em que eles estão, tá?
Então, a maioria dos gramáticos chamam esse verbo de verbo intransitivo. E ele vem articulado com uma adjunta adverbial. Pode ser tempo, pode ser lugar, pode ser modo, não importa, tá? Então, nós vamos ter aqui a classificação como verbo intransitivo. Mas há alguns gramáticos que não consideram o verbo estão aí como intransitivo, porque eles falam que ele é não nocional, não significativo, e, portanto, ele não poderia ser intransitivo. Esses gramáticos chamam esse verbo de verbo transadverbial ou transitivo adverbial, porque ele está ligado sempre a uma adjunta adverbial, tá? Só para informação de vocês. Se um dia tiver lá numa alternativa verbo transadverbial, você fala, nunca ouvi falar. Então, é exatamente esse intransitivo aqui, o verbo de ligação na função de intransitivo, por quê? Porque ao invés de estar articulado com estado, qualidade, ele está articulado com uma adjunta adverbial. Tá certo, pessoal? Segundo tipo, agora dentro dos verbos nocionais, o verbo intransitivo. Lembrem-se que eu falava, transitivo ou intransitivo tem a ver com a ação se realizar no verbo ou ela passar para um complemento verbal que eu chamo de objeto. Então, um verbo intransitivo, o prefixo in quer dizer não transita. A ação não passa para o objeto, porque não tem objeto. Então, o verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, ele não precisa de objeto. Ele muitas vezes vem articulado com uma adjunta adverbial, mas não com um objeto. Então, eu falo, os turistas chegaram à capital. Os turistas chegaram aonde? A capital, uma adjunta adverbial de lugar. Se tivesse falado somente os turistas chegaram, ponto final, eu teria entendido. Ele sozinho dá conta de passar o significado da, vamos dizer assim, a noção, né? O campo de significado que ele envolve. Chegaram, ponto, entendi. Ou chegaram a algum lugar. Aí ele vem junto com adjunta adverbial. Mas nunca vou falar em objeto para verbo intransitivo. Então, muito cuidado, que às vezes a ordem está inversa. Chegaram os turistas à capital. Então, o sujeito não vem iniciando a frase e daí vocês acham que ele é objeto direto. Chegaram quem? Chegaram quem? Os turistas. Chegaram o quê? Os papéis. Os papéis chegaram, os turistas chegaram, os documentos chegaram. Então, às vezes aparece na ordem inversa e ele é confundido com um verbo transitivo direto. Então, cuidado aí, que o vestibular tem explorado isso daí. Ele coloca invertido e coloca lá verbo transitivo direto, verbo intransitivo. E o aluno se confunde e faz a pergunta equivocada. Então, não tem pergunta, é somente pergunta de adjunta adverbial. Chegaram, ponto. Entendi? Certo, pessoal? Agora eu vou trocar a lousa e a gente vai parar um minutinho, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando. O terceiro tipo de verbo, sintaticamente falando, é o verbo transitivo direto, a gente abrevia VTD. Tá? O que ele pede? Ele pede um objeto direto. Como que nós reconhecemos? Porque nós fazemos a seguinte pergunta. Verbo mais o quê? Quando é coisa. Escreveu o quê? O texto. Falou o quê? A verdade. Disse o quê? Um comentário maldoso. Verbo mais quem quando for pessoa. Ama quem? Ama sua família. Respeita quem? Respeita seus professores. Então, o que para coisa, quem para pessoa. Há alunos que acham mais fácil fazer o seguinte raciocínio. Quem escreve alguma coisa, verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém, verbo transitivo direto. Tanto faz. O raciocínio vai ter o mesmo resultado. Vocês podem escolher fazer a pergunta ou fazer esse raciocínio. O aluno escreveu o quê?
o texto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Aí eu chamo a atenção de vocês que, embora exista o objeto direto preposicionado, a pergunta não vem na regida de preposição. As pessoas amam. Amam quem? A Deus. Na resposta é que aparece a preposição, mas não na pergunta. A pergunta vai ser sempre o que ou quem. Alguma coisa ou alguém, tá certo? Mesmo que na resposta, de repente, possa aparecer a preposição para compor o objeto direto preposicionado, que nós vamos ver mais para frente, tá? Então, o aluno escreveu o quê? O texto. Verbo transitivo direto, objeto direto. Jamais vai ter a pergunta regida de preposição. E, vamos dizer assim, 90 e tantos % das situações, a pergunta é sem preposição e a resposta é sem preposição. As duas coisas sem preposição. Por isso que ele se chama verbo transitivo direto. Ele se liga diretamente, sem a presença da preposição, ele se liga diretamente ao objeto. Por isso, objeto direto, tá? Verbo transitivo indireto, VTI, pede objeto indireto. O que isso quer dizer? Sempre com preposição. A pergunta vai estar sempre regida de preposição. O aluno gostou. Gostou de quê? Da palestra. Objeto indireto. Verbo mais preposição mais que, coisa. Verbo mais preposição mais quem, pessoa. Gosta. Gosta de quem? Da matéria, gosta de quê? Da matéria, do conteúdo, da disciplina, do texto que escreveu. Ou, gosta de quem? Gosta da família, do pai, da mãe, dos irmãos, gosta dos amigos, gosta das pessoas em geral. De que, de quem, certo? Então, sempre a preposição. Geralmente, a preposição vai ser de que, a que ou em que. Essas três preposições é que predominam na pergunta do objeto indireto, tá certo? Refere-se a que, obedece a quem, gosta de que, acredita em que, em quem. Então, sempre com a preposição, certo? Aí nós vamos ter o verbo que agrega as duas coisas. Verbo transitivo direto e indireto. Ele pede o objeto direto e o objeto indireto. Então, nós vamos ter a seguinte pergunta. Verbo mais o que, a quem? O aluno entregou o que? O texto. A quem? Ao professor. O que direto e a pessoa indireto. Mas ele pode também ser composto assim. Informou quem? O professor. De quê? Da mudança do horário. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede as duas coisas. Alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa. Não importa aí pessoa ou coisa, uma alternando com a outra. Quando a coisa é o direto, a pessoa é o indireto. Quando a pessoa é o direto, a coisa vai ser o indireto, tá certo? Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Quem vai determinar a transitividade verbal é o contexto. Vocês viram lá que o verbo de ligação, às vezes está como verbo de ligação, mas está na gaveta, está na pasta, está no celular, é um verbo intransitivo acompanhado de junta adverbial. É o contexto que vai dar isso para nós. A mesma coisa aqui, por exemplo, você pega o verbo pagar. Esse emprego paga bem. Paga como? Bem. É um verbo que não tem objeto e que está acompanhado de uma adjunta adverbial. Então, aqui, ele vai ser um verbo intransitivo. O rapaz pagou o quê? A conta. Verbo transitivo direto. Ele paga a quem? Ao garçom. Verbo transitivo indireto. Ele paga a conta ao garçom. Então, nós vamos ter aqui verbo transitivo direto e indireto. Então,
É o texto que traz para nós essa informação. Lembro vocês também que às vezes o objeto direto vem em forma de oração. Ele disse o quê? Que está preocupado com a pandemia. Então, toda oração, valor de substantivo, a sua preocupação com a epidemia. Então, nós vamos ter aí um objeto direto chamado oracional. Por quê? Porque ele vem em forma de oração. Isso nós vamos ver quando nós estudarmos as orações subordinadas substantivas, tá certo? Então, nós vamos ter aí a função de objeto direto ou a função de objeto indireto em forma de oração também, que são as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas. Certo, pessoal? Então, uma passada geral na classificação dos verbos que estão, vamos dizer assim, estão sempre inseridos no predicado, não existe verbo no sujeito, e de acordo com a sua relação com o complemento verbal, que é chamado objeto, nós vamos ter diferentes formas de classificação. Verbo de ligação apenas liga. Se eu tirar da oração, eu ainda entendo. Verbos nocionais são os intransitivos e transitivos. Se eu tirar da oração, a oração fica totalmente sem sentido, porque ele é a essência do predicado. Então, eu vou ter o intransitivo, não precisa de objeto. O transitivo direto, que pede um objeto direto. O transitivo indireto, que pede um objeto indireto. E o verbo transitivo direto, que alguns gramáticos chamam de bitransitivo, também não estranhe essa nomenclatura, duas transitividades, o direto e o indireto. Alguns gramáticos mais tradicionais usam essa terminologia. Então, o bitransitivo nada mais é do que o transitivo direto e indireto. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, vocês vão fazer as questões de classe envolvendo, em classe, envolvendo os exercícios dessa aula e o plural, tarefa mínima e complementar, envolvendo os exercícios dessa aula, tá? Tudo depois vai ser verificado e vai ser computado para vocês, tá? Nós tivemos uma reunião essa semana, marcando a nossa prova, vai ser uma prova objetiva. Cada professor vai aplicar a sua prova. Eu me compus com o Marcel, então ele vai fazer as questões de interpretação e eu vou fazer as questões de gramática. Então vai ser uma prova de 5 testes de gramática, 5 testes de interpretação que vão compor a nota de língua portuguesa gramática e língua portuguesa redação, porque na pandemia a redação aí fica inviável para ser corrigida. Então, ele vai aplicar interpretação, que faz parte também da minha parte, e a gramática, que também vocês precisam para fazer a redação. Então, nós vamos fazer uma prova única, envolvendo interpretação e gramática. E quem vai aplicar a prova vai ser o Marcel. Se eu não me engano, vai ser no dia 24, tá? Depois eu passo para vocês direitinho qual é o conteúdo. É o conteúdo de primeiro bimestre. Então, essa parte de sintaxe vai entrar somente na próxima prova. Tudo bem, pessoal? O predomínio da prova do primeiro bimestre vai ser verbos, né? Mas há alguns outros itens que eu separei e depois eu repassarei para vocês, tá? Então, um bom trabalho. Eu vou encaminhar as lousas, vou encaminhar o gabarito da aula para que a gente possa aí ter uma interação de forma que vocês conheçam o meu raciocínio na resolução dos exercícios e não um gabarito frio. Então, o gabarito que eu faço para mim e a lousa que vocês vão receber para poder acompanhar, para poderem acompanhar a explicação da aula. Tudo bem? Uma boa semana, um bom trabalho. Fiquem com Deus. Proteção para vocês e para suas famílias.
Beijo grande. Até semana que vem, tá?